O fato dos católicos não comerem carne na sexta-feira já não é novidade para muitas pessoas, né? Se você não sabia disso, né, se você também não é católico, existe um mandamento da Igreja que diz que os católicos devem jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja, certo? Este é o mandamento, certo? Os mandamentos da Igreja, eles são normas, são cinco normas, cinco mandamentos que os católicos precisam seguir para serem católicos, digamos assim, certo? E eles, eles comportam matéria grave. Isso quer dizer que se você, sendo católico, descumpre esses mandamentos, você está em pecado grave, certo? Como tão grave quanto se você tivesse cometido uma falta contra os 10 mandamentos da lei de Deus. Tá? Então existem esses 5 mandamentos da igreja. E todos 5 não são mandamentos difíceis. Tá? Não é uma coisa, meu Deus, como é que um católico faz isso? Né? E a missa todos os domingos, os dias solenes, confessar-se ao menos uma vez ao ano, comungar ao menos uma vez ao ano, na Páscoa do Senhor. Esse, que eu vou explicar melhor, da abstinência, e ajudar a igreja em suas necessidades. Né? Esse ajudar a igreja é muito amplo. Né? Você pode estar devolvendo o dízimo e você, pronto, está cumprindo o quinto mandamento. Ou você pode estar engajado em alguma pastoral, fazendo algum serviço ligado diretamente à igreja, tá? Pronto, você está cumprindo ali o quinto mandamento. Eu não vou entrar em pormenores desses outros. Meu foco aqui é explicar não o mandamento, porque isso aí é fácil de você encontrar na internet. Mas por que que a abstinência de carne é tão grave? É tão grave. Você já se perguntou isso? Né? Por que que é matéria grave você comer um pedacinho de carne na sexta-feira? Vamos lá. O mandamento diz assim: jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Os 2 dias que a Igreja pede um jejum são na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Isso depois da reforma litúrgica, porque antes a igreja era muito mais rigorosa nesse sentido e exigia outros dias de jejum, mais abstinências, enfim. Né? O que que nós precisamos fazer atualmente? É isso: o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Como é que é esse jejum mínimo que a igreja nos pede? Nós podemos fazer nesses 2 dias uma única refeição completa, tal como a gente já tem o hábito de fazer uma refeição completa, certo? E 2 pequenos lanches. Esses 2 pequenos lanches juntos não podem dar uma única refeição, certo? Agora, e a abstinência? A abstinência de carne, segundo o direito canônico, deve ser feita em todas as sextas-feiras do ano, certo? Exceto quando cair numa solenidade. O que é uma solenidade? Né? É uma festa maior na igreja. Uma festa que equivale a um domingo, digamos assim. Por exemplo, semanas atrás, nós celebramos o dia do Sagrado Coração de Jesus. Esta festa é uma festa solene e cai numa sexta-feira. Logo, nesse dia nós podemos comer. Nós estamos liberados da abstinência e de qualquer penitência que nós nos impusermos. Vamos ao que interessa. Né? O que me motivou a fazer esse vídeo? Por que é tão grave comer carne na sexta-feira? Tá, antes disso, o que é carne? Carne, a igreja entende que é todo animal de sangue quente. Isso quer dizer, um animal que, ao ser ferido de morte, o sangue esguicha, certo? Então, carne de gado, de porco, frango, tudo isso é carne, certo? Peixe não é considerado carne porque é animal de sangue frio. O sangue dele não esguicha, certo? Então, peixes e frutos do mar estão liberados nas sextas-feiras, mas animais de sangue quente, não, tá? Então, salsicha, presunto, bacon, isso não é carne. É carne sim, é feito de quê, pelo amor de Deus, né? Então, é carne, então não pode. Mas, eu repito, esse vídeo não é um vídeo moralista para dizer, né, que você não deve fazer isso, você deve fazer aquilo e tal, não sei o quê. Né? Não, não é para isso. Então, se você é o católico que come carne, esse vídeo aqui não é uma paulada na sua cabeça, pelo amor de Deus. Né? É um vídeo para mostrar o porquê que é matéria grave, porquê que é grave, porquê que nós não deveríamos mesmo comer carne na sexta-feira. Por que a igreja pede isso da gente como um mandamento? Se penitências, jejuns, são coisas que devem partir do nosso coração. Não é verdade? No Evangelho, Jesus diz, né, quando jejuardes,
perfuma a cabeça, lava o rosto, para ninguém saber que você está fazendo esse negócio. Mas na sexta-feira é algo público e todo mundo que é católico sabe que os outros católicos não comem carne na sexta-feira. É algo público, né? Não é algo escondido. Tanto que se você é o tipo de católico que não come carne na sexta e é convidado para algum evento, algum churrasco, alguma coisa assim, né? Você pode claramente dizer, não, eu não posso, porque minha religião não permite. Né? Ou simplesmente dizer, porque eu não como carne na sexta-feira. Certo? Não tem problema nenhum você dizer, porque é uma norma pública. Não é uma prática de piedade que você fez livremente, certo? Que você quis fazer para Deus, por devoção, etc, etc. Né? Querendo alcançar uma graça. Essas coisas aí você não precisa contar para ninguém. Mas a da sexta você pode. Essa questão não é simplesmente porque a sexta-feira é o dia em que Cristo morreu por nós, certo? Cristo entregou a sua carne, o seu sangue por amor a nós, e aí nós nos abstemos para que no domingo nós possamos receber a verdadeira comida, a verdadeira bebida, o seu corpo e o seu sangue na Sagrada Eucaristia, certo? Esse é o sentido espiritual da coisa, certo? Pronto. Mas tem algo mais profundo. Tem algo mais profundo. Não espiritualmente. Vamos lá. A carne é um alimento que demora de ser digerido. Demora mais. Né? As outras coisas são rapidamente absorvidas pelo nosso organismo. Isso quer dizer, se a gente come muita carne, a gente fica saciado por mais tempo. Né? E se a gente come, ao contrário, outros alimentos, né, carboidrato, rapidamente o organismo absorve e a gente já está com fome novamente. E o peixe também. O peixe é mais rápido, a digestão do peixe. E aí, quando a gente não come a carne, a gente sente fome mais depressa. Né? A gente não passa a sexta-feira toda saciado como a gente passaria em outros dias, comendo as refeições normalmente. E isso quer dizer que nosso corpo precisa sentir alguma coisa, certo? Nós precisamos ter práticas de piedade, práticas ascéticas, né, que façam o nosso corpo sentir. Não é só, a gente não reza só com a inteligência, a gente não reza só com a imaginação, a gente não reza só com a voz, né, com a boca, não é só com gestos, certo? Não é com as posições do corpo sentado, ajoelhado, né? A gente reza também com o funcionamento do nosso organismo. A gente reza com os nossos órgãos internos, certo? Afinal de contas, quando a gente comunga, a gente recebe Jesus Cristo na Eucaristia e a gente engole aquela hóstia, certo? Que vai para dentro do nosso aparelho digestivo. A gente reza também com o nosso interior. Tá? Então o nosso corpo ele precisa sentir algo, e esse sentir algo não é uma fome qualquer que você sente, você vai lá, pega, abre a geladeira e come alguma coisa. Não, é uma fome devocional. Você sente que o organismo não está saciado, porque é uma prática de piedade que te lembra da sexta-feira, da entrega de Cristo, etc, etc, etc. Por que que há um mandamento para você fazer isso toda sexta-feira? E se você não faz, você incorre em matéria grave, você precisa confessar. Né? Se você consciente come carne na sexta-feira, você precisa confessar. Né? É matéria grave. Por que isso? Veja, a igreja ela não é uma instituição, como é que eu posso dizer, política. Ela não é uma ONG. Ela não é, sei lá, um fã-clube, certo? Ela não é um canal do Telegram, né? Não é uma área de membros do YouTube. Não é nada dessas coisas. O que que é a igreja? A igreja católica é uma religião. Religião, certo? E o que que é uma religião? Claro, num vídeo curto como esse eu não conseguiria explicar a fundo o que que é a religião. Mas de forma fragmentada eu vou fazer isso, certo? Como tenho feito e vou continuar fazendo. Né? Se você observar bem, muitos dos vídeos do Fim de Papo, né, tem por finalidade, né, também explicar um pouco acerca do que é a religião. E uma pessoa inserida numa religião é uma pessoa que exerce práticas, certo? É uma pessoa que exerce tarefas, que cumpre tarefas muito concretas, tá? Não é uma pessoa que simplesmente manifesta com os lábios que crê em alguma coisa, certo?
E não estou falando ainda daquele lance lá, fé sem obras, né? Me mostre a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras, vai dizer São Tiago, né? É mais do que as obras da fé, mais do que obras de caridade, obras de misericórdia. Não, é prática de religião. Prática de religião. Se você está dentro de uma empresa e você não cumpre as normas impostas pelo seu patrão, você não está dentro daquela empresa. Ou logo, logo você vai sair dela, certo? Dante Alighieri, ele, na Divina Comédia, chama a igreja de divina empresa. Tem um trecho lá do Inferno que ficou na minha mente desde a primeira vez que eu li. Não sei dizer nem que canto tá, só sei que tá na primeira parte da Divina Comédia. Ele diz assim: quando eu crio no que a igreja certifica, minha mente de Deus por alta graça, logo à sublime empresa se dedica. Né? Não é nem Dante que está falando, né? É um sujeito que tá lá, né? E fala isso para o Dante. Né? Então chama a igreja de sublime empresa. Então, se a gente está numa empresa, né? A gente precisa se comportar um pouco parecido como as pessoas, os membros de uma empresa se comportam, né? Os funcionários de uma empresa se comportam. Isso quer dizer que existem práticas que devem ser exercidas para que nós nos mantenhamos inseridos naquela empresa. Quando a igreja nos pede uma prática ascética, uma prática devocional, um jejum, uma abstinência, como mandamento, ela está querendo dizer que nós precisamos estar na igreja, na religião, inseridos na religião de corpo e alma. De corpo, inteligência, vontade, certo? Não é só com a inteligência nem com a vontade. Não é só com o espírito, não é só com a alma que a gente está na religião. Nós precisamos estar inseridos na religião com o nosso corpo, certo? E isso é muito grave. Isso é muito grave. Porque se nós só estamos na igreja com a cabeça, significa que nem com a cabeça nós estamos, no fundo, no fundo. Né? Se nós só dizemos que somos cristãos, se só dizemos que somos católicos, se só dizemos que acreditamos, se a gente até estuda, entende as coisas da igreja, mas se não há uma prática externa, se não há um envolvimento do nosso corpo em uma prática que não seja uma prática livre, sua, você faz porque quer. A religião é algo que nos irmana, certo? A abstinência de carne na sexta-feira é algo que todo mundo consegue fazer. Todo mundo, exceto quem tem problemas de saúde, né, grave, isso aqui, claro, aí está dispensado. É óbvio que está dispensado. Né? Mas uma pessoa saudável, normal, tal, beleza, né? Pode muito bem, consegue muito bem fazer isso. E isso nos irmana, isso nos insere num corpo onde todo mundo está realizando aquela prática. A gente sabe que é sexta-feira, a gente sabe que está todo mundo exercendo aquela prática. Então, nosso corpo está inserido nisso. Nós estamos nos movendo em direção a algo que não é da nossa cabeça, mas que é uma norma, certo? E não é uma norma puramente como, por exemplo, ir à missa todos os domingos. É com o corpo que a gente vai para a igreja também, não é? Mas é com o mais profundo do nosso corpo, é com o funcionamento do nosso organismo. Ah, e aí né, você pode questionar, mas a CNBB permite que eu faça né, uma substituição dessa prática na sexta por outra. Tudo bem, na CNBB tem jurisdição para isso. Está lá no direito canônico que as conferências episcopais podem né, interferir nisso daí. E qual é o asterisco, a nota de rodapé que está lá da CNBB dizendo, né, falando sobre a abstinência, né, que pode ser substituído por outra prática de piedade. Então aqui no Brasil a gente pode substituir. Né? Então a gente pode substituir. Mas esse poder substituir não pode ser a regra, certo? A CNBB não está dizendo lá na nota de rodapé, você deve fazer uma substituição perene desse mandamento. Não. É algo que, você, é, sei lá, foi lá para a festa do amigo, né? E não tinha outra opção de comida. Você não sabia. Vou fazer uma substituição hoje, certo? É uma coisa corriqueira, você pode fazer isso. E também esse vídeo não é para te julgar se você substitui sempre, se você não substitui, tá? Isso aí é problema seu, tá? Isso é você e sua consciência e Deus. Não tô aqui para poder impor isso a você. Não, tô dizendo que qual é a norma, certo? Se você segue ou não, são outros 500.
tá? Aí é com você. Mas a norma diz isso, certo? E a CNBB ainda aliviou ainda mais a coisa pra gente. Agora, o que nos irmana aqui no Brasil é saber que na sexta-feira todos os católicos fazem algum tipo de prática de piedade, tá? Beleza. Mas eu, particularmente, acho interessantíssimo manter, né, a abstinência de carne, porque ela nos irmana ainda mais. Se você substitui a abstinência de carne por um terço, por exemplo, é possível? Claro. Está correto? Tá. Você pecou? Claro que não. Mas é diferente o movimento. Rezar o terço, você reza com o corpo, sim, mas de forma externa. Você não mexe com o funcionamento do seu organismo, certo? A preparação da sexta-feira para o domingo, para a festa do domingo, a missa de domingo, ela é muito mais carnal, certo? É com a sua carne, com o seu corpo que você está rezando, certo? Enfim, mais para frente, como eu falei, eu pretendo falar melhor sobre o que é isso, né, a prática de religião, tá bom? Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Se você gostou, não deixe aí de dar o seu like, né? Comenta aí o que você acha desse mandamento, se você já conhecia ou não, tá? E considere aí também os links que estão na descrição do vídeo, tá? Entre para o grupo de WhatsApp do Depósito da Fé, que é o grupo que nós estudamos as Sagradas Escrituras. Tem aí uma chave Pix também para você contribuir com esse canal. R$ 5 que você manda já ajuda a manter esse canal ativo, tá bom? Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.